Olá, a Fazenda Pública é a área do direito que trata das demandas judiciais envolvendo os estados, municípios e União e seus órgãos. Na comarca da Ilha de São Luís, os atos dos processos eletrônicos que tramitam nas varas da Fazenda Pública são feitos por meio da Secretaria Judicial Única Digital, a SEJUD. Nesta edição do Justiça Cidadã, você vai saber mais sobre os números e o papel da Secretaria Digital. Você também vai conhecer as melhorias registradas nas comarcas do interior do estado, visitadas pela equipe da Corregedoria Geral da Justiça. A adesão da Corregedoria à campanha Declare Seu Amor, que incentiva doações para os fundos dos direitos da criança e do adolescente através do imposto de renda. E a decisão da Corregedoria que revogou a nomeação de 21 interinos de cartórios do Maranhão. No quadro Fala aí, Juiz, o assunto é infância e juventude. Por que os adolescentes que cometem infração são tratados de forma diferente da que são tratados os adultos? E quem vai esclarecer isso é o juiz José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca da Ilha. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre o funcionamento da Secretaria Digital da Fazenda Pública é a juíza Alessandra Arcangeli, coordenadora da SEJUD. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Há um ano em funcionamento no Fórum de São Luís, a Secretaria Judicial Única Digital da Fazenda Pública alcançou mais de 500 mil de tarefas realizadas. Entre junho do ano passado e junho deste ano, foram arquivados 10 mil processos eletrônicos e cartas precatórias, representando uma significativa redução nos acervos das varas da Fazenda Pública. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é a coordenadora da SEJUD, juíza Alessandra Arcangeli. Bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutora Alessandra, por favor, explique aos nossos telespectadores quais as principais demandas dirigidas às varas da Fazenda Pública e quais as competências. Bom, inicialmente as competências das varas da Fazenda Pública, foram definidas na Lei Complementar 1491. A competência são aquelas demandas da Fazenda Estadual, da Fazenda Municipal, questões referentes à saúde, improbidade administrativa e também as causas acidentárias de acidentes de trabalho. Bom, essas são a competência das varas da Fazenda Pública, como vocês veem, são todas aquelas demandas de interesse, seja a Fazenda Municipal, Estadual, estando no polo ativo, como no polo passivo. Com relação às principais demandas, temos muitas demandas e penso que hoje, assim, a maioria de servidores públicos, estaduais e municipais, referentes a índices, plano de cargos e salários, reajustes, reclassificação de cargos, concurso público e, ultimamente, concursos específicos de policial militar, que coincidiu com a época da instalação dos processos eletrônicos, de modo que as demandas desses concursos terminaram aumentando demasiadamente a nossa distribuição. Bom, e temos também as causas de improbidade administrativa, que são extremamente importantes, Sim, que sejam decididas, processadas, porque elas tratam de corrupção administrativa e são ações importantes em prol da sociedade, Daqui a pouco, então, a gente continua a entrevista com a juíza Alessandra Arcangeli. E para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. Olha, a ligação é gratuita. O pessoal te atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, 0800 707 1581. As 12 comarcas visitadas este ano pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, apresentaram melhorias no funcionamento. Foi após a implementação de medidas de apoio, por meio do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual.
Mais de 10 unidades judiciais foram visitadas pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, e já alcançaram melhores resultados após as medidas de apoio implementadas por meio do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual. As visitas aconteceram de março a junho em 12 comarcas, onde foram identificados os maiores acervos processuais e taxas de congestionamento. São elas: São Mateus, Barreirinhas, Vargem Grande, São Bento, Santa Helena, Matões, Parnarama, Amarante do Maranhão, Montes Altos, Tutóia, Santa Luzia do Paruá e Vitória do Mearim. A próxima etapa do programa de enfrentamento será a atuação do Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais, com a efetivação de medidas de suporte e orientação às unidades judiciais. Depois do intervalo, a juíza Alessandra Arcangeli vai explicar mais sobre o funcionamento da Sejude. Você também vai conhecer uma campanha que incentiva doações por meio do imposto de renda para serem aplicadas na área da infância e juventude. E o quadro Fala aí, Juiz vai esclarecer por que os adolescentes que cometem infrações são tratados de forma diferente. A gente não demora, aguarde aí. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com a juíza coordenadora da Secretaria Digital da Fazenda Pública da capital, Alessandra Arcangeli. Doutora Alessandra, explique o que é e como funciona essa secretaria. Bom, a Secretaria Judicial Única, a Sejude, ela é uma unidade que ela concentra o cumprimento, de todos os atos dos processos eletrônicos das 7 varas de Fazenda Pública aqui de São Luís. Ela foi, oficialmente, ela foi instalada em 12 de setembro de 2017. No entanto, ela já iniciou em caráter experimental e excepcional em junho de 2017. À época, ela agregava as 5 varas de Fazenda Pública, as varas onde tinham tanto os processos físicos e já os processos eletrônicos. Depois, com a criação da 6ª e 7ª vara de Fazenda, hoje nós temos essas 7 varas de Fazenda, então todos esses processos passaram a serem cumpridos na Secretaria Digital. Bom, como que ela funciona? Ela nasceu, na verdade, exatamente em razão de toda essa problemática, de toda essa litigiosidade das varas de Fazenda Pública, e o objetivo era encontrar uma forma de diminuir esse congestionamento processual. E ela tem como base, ela foi como fonte inspiradora, uma secretaria digital, uma experiência já exitosa do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E com base nisso, à época, tanto a corregedoria como o presidente, eles fizeram todo um estudo e fomos até lá, o judiciário foi conhecer essa realidade e trouxe, implementou. Então, o que é, na verdade, essa secretaria? Só resumindo, ela concentra o cumprimento de todos esses atos processuais das 7 varas de Fazenda Pública. Isso termina otimizando o serviço. Por quê? Porque quando ela foi pensada e quando ela já quando instalada, e principalmente nessa fase experimental, nós fizemos modelos, padronizamos as rotinas, certo? De modo que isso facilita bastante o cumprimento. Daí nós temos um resultado muito bom em termos de produtividade. Com certeza, toda uma gestão, não é? Dos Sim, processos. sim. E antes a gente fizemos essas rotinas e ela tem um funcionamento, Você me perguntou o que é e a questão do funcionamento. Então, ela é dividida em grupos, Tem o grupo de análise, que ele analisa as primeiras diligências a serem cumpridas dos despachos, sentenças e zaradas nos gabinetes dos juízes, das 7 varas. Então, faz uma análise das diligências a serem cumpridas. Depois, uma outra etapa, são os cumprimentos propriamente ditos. Expedição de documentos, mandados de intimação, citação, todas aquelas tarefas. E um terceiro momento, a parte de movimentação, que é de arquivamento de cartas precatórias, remessas dos autos ausentes públicos, de forma que ela está funcionando
E é bem interessante essa experiência. Funcionando já há um ano, né? Qual o balanço que a senhora faria, que avaliação a senhora faria a respeito da secretaria? Tá, olha, ela tem um ano e uma coisa em relação a isso, eu acho que é importante a gente dizer, nós temos, trabalhamos ainda com uma certa defasagem de servidores. O ideal seria um servidor para cada 1000 processos. Nós temos nas 7 varas de fazenda aproximadamente 45 mil processos eletrônicos. Então teríamos que ter 45 servidores. Mas isso por hora. Quantos existem? Isso por hora é um sonho. Hoje temos 17 servidores, né? E ainda assim, com essas dificuldades, por conta dessas rotinas foram implementadas, a produtividade não tem nem comparação com relação à produtividade quando esses processos eram cumpridos nas secretarias normais. Por quê? Porque lá, como eu disse antes, nós ainda temos muitos processos físicos. São aqueles processos na fase de execução de sentença. Então era difícil, cumpria físico, cumpria processo eletrônico. Então hoje, quando eles estão centralizados, com uma logística de divisão de tarefas, funciona muito bem. E automaticamente os processos físicos das varas também estão com uma tramitação mais célere. Qual é a diferença do físico para o eletrônico? Só para a gente entender como funciona essa diferença, que é o que está trazendo justamente essa celeridade. Porque o físico os processos tradicionais, normais, tem que fazer tem que fazer mandado por escrito, não tem às vezes condições de fazer esses mesmos modelos. Uma rapidez tem mais rapidez, os cumprimentos são mais rápidos. Só que, no entanto, você tem que centralizar, focar. Antes, embora já existisse o processo eletrônico, os cumprimentos por si só eram mais rápidos, tínhamos os outros processos em fase de execução. E hoje, nessa forma que a gente faz na secretaria, e em relação aos servidores, só concluindo, o ideal, se tivéssemos mais servidores, seria trabalhar todos os dias para cada unidade, são 7, todos os dias, mas nós não temos condições para isso, daí fazemos na modalidade rodízio. Então, sempre a gente tira um dia para cumprir os atos processuais de cada unidade, salvo aqueles casos de liminares, aquelas medidas urgentes que todo dia eu determino que a secretaria abra e cumpra. Então, tudo muito bem planejado, sim, né, doutora Arcângela? Sim, eu estou assim, muito satisfeita com o resultado. A senhora acredita que haja a necessidade, por exemplo, de fazer um mutirão para acelerar mais ainda, para diminuir essa quantidade de processos? Não? Bom, o que ocorre? Quando ela começou, foi feita uma espécie de mutirão. Foram cedidos outros servidores e fizeram mutirões assim, semanais por unidade. É óbvio que, considerando que nós temos 45 mil processos, em um ano a gente tem mais de 500 mil de tarefas já, de cumprimentos, né? Mas é óbvio que se a gente tivesse condições de fazer um mutirão, esse número, com certeza, seria um número inconsiderável. É para a população também entender, né, que a Justiça está trabalhando apesar das dificuldades. É importante a população saber disso, que na verdade, embora a distribuição, a entrada de processo seja ainda enorme, como eu coloquei, mais ou menos 500, 600 processos, o Poder Judiciário está procurando, criando mecanismos, né, para que a gente consiga, apesar das nossas dificuldades, dar uma maior celeridade e uma prestação jurisdicional melhor para a população. E a gente ainda vai conversar mais sobre a Secretaria Judicial Única da Fazenda Pública. Você também quer saber mais sobre um assunto da Justiça? Então envie uma mensagem para a gente para o nosso WhatsApp, que é o 988804461. Agora a gente vai falar sobre uma campanha que objetiva sensibilizar contribuintes a doarem parte do imposto de renda para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão aderiu à campanha Declare Seu Amor, lançada pela Corregedoria do Estado de Rondônia, que tem o apoio de vários tribunais e artistas do país. Vivemos num tempo em que é necessário um olhar mais amplo, um olhar para o próximo, um olhar para as leis e principalmente um olhar com o que fazemos com os nossos direitos e com os nossos deveres. E foi assim que surgiu o projeto Declare Seu Amor, que visa divulgar um benefício fiscal que existe há mais de 25 anos. A campanha garante que esses valores sejam devidamente aplicados através da fiscalização rígida do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, a campanha Declare Seu Amor é feita para ajudar crianças. E de você não viu, mas não viu
os outros vídeos, toque no sininho que vai aparecer do nada todos. E ó, você não pode perder nenhumzinho. E curte o vídeo muito. Compartilha o vídeo também com seus amigos. Declare seu amor e veja o que boas ações e honestidade são capazes de fazer pelo nosso país. Declare seu amor. Toda criança precisa de apoio para se desenvolver e se tornar um adulto realizado. Mas infelizmente muitas famílias não têm condições de dar esse apoio. Por isso foi criada a campanha Declare Seu Amor. Você sabia que todo brasileiro pode autorizar que até 6% do seu imposto de renda que ficaria para o governo passe a ser destinado para esse projeto? E isso não custa absolutamente nada para você. Então venha e declare seu amor. Para saber mais, acesse aqui. E é hora do quadro Fala aí, Juiz! Em uma das respostas, o juiz José dos Santos Costa, da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Ilha, vai falar por que os adolescentes que cometem infrações não podem ser tratados do mesmo jeito que os adultos. No Brasil, os direitos da criança e do adolescente estão disciplinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre as garantias fundamentais em favor dos jovens brasileiros. O Estatuto garante aos meninos e meninas o direito à educação, ao lazer, à dignidade, à saúde, à convivência familiar e comunitária, à liberdade e ao respeito, entre outros. Segundo a Constituição Federal, é papel da família, da sociedade e do Estado a responsabilidade de constituir o sistema responsável pela efetivação dos direitos de meninos e meninas. Fala aí, juiz! Eu gostaria de saber por que um adolescente a partir dos 16 anos pode votar e não pode ser julgado como um adulto. Os adolescentes, a partir de 16 anos, eles podem votar. Podem, não é obrigatório, é facultativo. Em relação aos atos na vida civil dele, aos atos que são considerados crime, eles não respondem como os adultos só a partir dos 18 anos. É que está na Constituição assim. E a maioria, todos os povos, estabelece esse limite de 18 anos da responsabilidade penal para responder como adulto aos atos considerados crime ou contravenção. Então, não é uma coisa só brasileira. São de quase todos os povos estabelecendo essa idade aí de 18 anos. Aqui no Brasil, há uma tentativa de diminuir essa maioridade penal para os 16 anos. E também há outras iniciativas que é no sentido de que o adolescente que se envolver em atos considerados extremamente graves, que envolvam a vida de pessoas, eles tenham um prazo maior, diferente dos outros, um prazo que pode ir até 8 ou 10 anos. Esses projetos tramitam no Congresso, assim como a redução da maioridade penal tramita no Congresso. Por que um adolescente, quando comete um crime, não é julgado e condenado como adulto? O adolescente, quando pratica um crime, ele responde por esse ato de forma diferente dos adultos, mas ele responde a processo e aí eles têm medidas chamadas socioeducativas, que vão medidas mais em meio aberto, como prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, até internação, de 6 meses a 3 anos. Então, os adolescentes respondem, diferente dos adultos. Isso está na Constituição brasileira, que 18 anos é o limite para ser considerado adulto e responder pelos atos como adulto. A adolescência é uma etapa curta na vida, na evolução da pessoa. E é um momento em que você também, a tendência da adolescente é um pouco a transgressão, é a vivência mais fora, com grupo, e termina fazendo muita besteira e se envolvendo até em ato infracional. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. No próximo bloco, você vai saber das comarcas do interior que já estão funcionando com processo judicial eletrônico. E a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, que revoga a nomeação de 21 interinos de cartórios do Maranhão.
E a última parte da entrevista com a juíza Alessandra Arcangeli. A gente volta logo, logo. Justiça Cidadã já está de volta e hoje entrevistando a juíza Alessandra Arcangeli. Doutora Arcangeli, em sua avaliação, esse modelo único integrado de secretaria digital poderia ser aplicado em outras áreas, como civil e criminal, e com sucesso também? Ah, sim. Pela experiência que temos na Vara da Fazenda Pública, eu acredito que nas varas cíveis seja essencial implementarmos esse modelo. Salvo engano, as varas cíveis têm aproximadamente mais de 80, todas, né? Mais de 80 mil processos entre físicos e eletrônicos, de modo que, da mesma forma, né, que ela está sendo um sucesso nas fazendas, certamente, porque as demandas cíveis são também grandes, né? A gente sabe disso, né? Tem uma distribuição alta, então certamente esse modelo ele iria sim talvez duplicar ou até mais o cumprimento de tarefas mês lá cumpridas pelos servidores. Agora é óbvio, precisa ser dotado de estrutura, né? Nós precisamos, porque também se a gente não tem servidor, tira de um para colocar no outro, já vai deixando defasado, né, uma unidade, né? Porque como eu falo, ainda tem os processos antigos, né? Mas é importante sim, eu acho que seria um sucesso no cível. No crime eu acho mais complicado, sobretudo porque nós não temos ainda o PJE no crime, e o criminal envolve uma série de situações, delegacia, penitenciária, mas no cíveis... Mais complicado. Mais complicado, mas no cíveis eu acho o seguinte, que é muito importante e, do que eu já li, já ouvi, né, o nosso corregedor tem a intenção de expandir e até mesmo porque ele é um entusiasta da Secretaria Judicial Única, né? Até por conta das demandas, né? Também até por conta das demandas, ele está muito satisfeito, então eu acredito que ele vai se empenhar para que a gente consiga aí uma prestação judicional que Agora, seja excelente doutora, para a nesse comunidade. projeto, como é um projeto que está sendo implementado há pouco tempo, né? Logicamente deve receber algumas críticas. Existem algumas mudanças que possam ser feitas durante esse processo de implementação do... Olha, no momento, a gente sempre tende a aperfeiçoar, principalmente em relação a programas, né, a tecnologias, ao manuseio do PJE. À época foram feitos treinamentos para os servidores, para os juízes. Algumas questões técnicas, né, de programa, eu acho que a gente pode aperfeiçoar mais. E, por exemplo, eu queria trazer uns dados para vocês, além desses dados que eu tenho, não sei se eu disse, das tarefas, que foram 530 mil tarefas cumpridas em um ano, mais de 7 mil cartas precatórias devolvidas, uns 8 mil processos arquivados, né? Além disso, eu queria trazer os dados, porque como eu estou trazendo os dados das tarefas e o quantitativo de processo, eu queria trazer quanto hoje, por exemplo, nós tínhamos a cumprir. Por questão de suporte técnico, eu não consegui. Mas eu acho que é isso. Mas a gente pode divulgar numa outra oportunidade, não Tá, mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho assim, que na verdade a gente precisa, se possível, né, mais servidores. Sim. E aperfeiçoando essa questão de tecnologia, porque hoje eu acho que ela já satisfaz bastante, sobretudo em relação a antes, né? Tá certo. Bom, e agora nós vamos dar outra paradinha para falar sobre a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, que revoga as nomeações de 21 interinos que atuam em cartórios do Maranhão. Os vínculos de parentesco deles foram enquadrados nas proibições legais de nepotismo, impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. As revogações alcançam os interinos dos cartórios extrajudiciais de Afonso Cunha, Alto Alegre do Maranhão, Cantanhede, Fortaleza dos Nogueiras, Lima Campos, Matões, Mirador, Olho d'Água das Cunhãs, São Félix de Balsas, São Mateus do Maranhão, Sítio Novo. Além do 4º ofício de Caxias, do 1º ofício de Colinas, do 3º ofício de Santa Inês, do 1º tabelionato de protestos de São Luís, do 3º ofício de Timon, do 1º ofício de Tuntum, do 1º e 2º ofícios de Vitória do Mearim, do 1º ofício de Vitorino Freire e do 3º ofício de Bacabal.
Bom, e para finalizar a nossa entrevista de hoje, doutora Alessandra, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Ah, tá, obrigada. Bom, eu queria agradecer, né, esse espaço, né, ter me oportunizado falar, né, da Secretaria Digital Única e parabenizar por essa iniciativa, né, de divulgar a prática do nosso Poder Judiciário, enfim, das instituições, das ações, né? E, bom, só isso, agradecer, dizer que eu estou muito contente, eu espero ter esclarecido, né, o suficiente as perguntas dos senhores. Muito obrigada também pela sua participação, doutora Alessandra Arcangeli. E o Poder Judiciário do Maranhão está ampliando a implantação do processo judicial eletrônico nas comarcas do interior do estado. Até o mês de novembro, o processo eletrônico vai ser implantado em 31 comarcas de vara única. Desde o início de julho, as comarcas de São João Batista, Matinha, Montes Altos, Itinga do Maranhão, Riachão, Carolina, Matões, Panarama, Amarante do Maranhão, Senador La Roque, São Mateus e Anajatuba passaram a receber e processar 23 classes judiciais de âmbito civil, exclusivamente de forma eletrônica, sem o uso de papel. E para acompanhar as notícias da Corregedoria e da Justiça de Primeiro Grau, você pode acessar nosso site e seguir nossas redes sociais. O site é o www.tjma.jus.br/CGJ. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você sabe, é sempre aos sábados, ao meio-dia. Pois é, e tem reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Até a próxima edição. A gente se vê, até lá.